Qual a melhor coisa que Jesus poderia dizer aos seus seguidores após a sua ressurreição? Surpresa! Ou eu avisei. Ou onde é que tens estado? Ou ainda, todos lavaram as mãos com álcool gel? Todos lavaram as mãos com álcool gel? Pensando que os discípulos, os seus amigos, o tinham abandonado. Um dos seus melhores amigos, mais próximos, tinha-o rejeitado. Tinha dito, eu não o conheço. O que é que Jesus vai dizer a este grupo de pessoas? O que é que Jesus poderia dizer para que tu concluísses que ele vale a pena? Normalmente as coisas que valem a pena têm de ser coisas muito à frente. Ou sempre top, ou sempre on. E são essas coisas que iremos ver em Mateus. E vamos começar por ler Mateus 28. Vamos ler o capítulo inteiro e iremos focar mais nos versículos 16 a 20. Então Mateus 28 diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele, e o roubaram, enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir a Tua ajuda para compreendermos aquilo que acabamos de ler. Entendemos a Bíblia como sendo a Tua palavra inspirada para nós ainda hoje, nos dias em que vivemos, mas entendemos que dependemos de Ti para a podermos compreender e dependemos de Ti para a podermos aplicar às nossas vidas, à nossa vida enquanto a vida da Igreja e às nossas vidas individualmente. Por isso pedimos a Tua ajuda, orando em nome de Jesus. Amém. Versículos 16 a 17. Vemos que Jesus ele é muito à frente. O que mais chateava o Aladino era ser chamado rato de rua. Ele justificava roubar desde que fosse para matar a fome. E a ideia de ser outra pessoa, alguém rico, de outro país, era o que ele mais queria. Ele queria ser sultão para conquistar a Jasmine. Mal sabia ele que ela se tinha apaixonado por ele, apesar de ele ser pobre. Ele sente a necessidade de rejeitar o seu passado humilde. Mas Jesus parece fazer o contrário, ao ir de Jerusalém para a Galileia. Mateus 21 a 28 relatam a última semana de Jesus, começando pela sua entrada em Jerusalém. Ou seja, no capítulo 21, no domingo, as pessoas deram-lhe as boas-vindas, gritando: Hosanna ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira, no capítulo 27, as pessoas gritaram: Dá-nos Barrabás, crucifica Jesus. E é isso que nós temos vindo a ver.
que Jesus foi rejeitado. Vimos que Jesus morreu mesmo. Ele foi sepultado. E na semana passada vimos que Jesus ressuscitou mesmo. As evidências estão claras. O que é que vai acontecer agora? As primeiras testemunhas, as mulheres, recebem indicações para que os discípulos vão para a Galileia, para um monte. Mas porquê? As grandes empresas costumam fazer a formação de novos empregados nas sedes, nos locais de maiores recursos ou mais emblemático da empresa. Eu lembro-me quando comecei o meu primeiro emprego, foi com a ProSeguro, e eu tive de ir fazer a formação para a sede, que era no Porto. E Jerusalém seria o local emblemático para uma declaração de missão, para um discurso de despedida, inspirador. E Jesus começou por aparecer aos seus discípulos em Jerusalém. Mas o anjo e Jesus dizem às mulheres para os discípulos irem para a Galileia. O anjo diz algo mais. Ele diz que Jesus irá à frente deles para a Galileia, e lá os discípulos o verão. Mateus está prestes a apresentar-nos o fim, as últimas palavras de Jesus que ele registra, e por isso são palavras importantes. Os discípulos de Jesus e outros seguidores de Jesus estão lá, uns com mais certeza do que outros. Lemos nos versículos 16 e 17, seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. A ressurreição é um facto extraordinário, mas é interessante que Jesus nos diz, Mateus nos diz que, ainda assim, alguns dos seus seguidores demoraram algum tempo a processar tudo o que estava a acontecer. Se calhar para alguns de nós, tornarmos-nos cristãos foi algo que aconteceu no momento, com uma mensagem, com uma leitura da Bíblia. Para outros foi um processo mais longo de exposição às boas notícias de Jesus. Mas porquê Galileia? Jesus iniciou o seu ministério público na Galileia, na chamada Galileia dos gentios ou estrangeiros, um local que não é muito valorizado pelos judeus. Não seria um local emblemático, certamente. Jesus nasceu num estábulo, também não seria um local emblemático, muito pelo contrário. Em vez de um palácio, Jesus chamou pescadores na Galileia para o seguirem e serem seus discípulos. E numa das vezes em que Jesus disse que iria morrer, ele disse aos seus discípulos, Mateus 26, versículos 31 a 32, ele diz: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, um regresso onde tudo começou para os discípulos e onde tudo vai recomeçar. E Jesus já tinha dito que a morte não iria atrasá-lo. Pelo contrário, esta era uma corrida que ele ia ganhar. Ele ia chegar primeiro. Ele ia à frente. Sejam quais forem as últimas palavras de Jesus, podemos ver que há graça, porque há uma missão. Há um segue-me, mesmo que não compreendas tudo. Mesmo que tenhas algumas dúvidas, Jesus chama-nos a segui-lo. E podemos ver também que esta missão não exclui os párias ou os rejeitados da sociedade. Ela começa nos locais humildes e com pessoas que erram. Jesus ir à nossa frente significa que Ele é gracioso. E por isso vale a pena segui-lo. Vale a pena segui-lo. Agora, será que vale a pena ouvi-lo? E vamos ver os versículos 18 a metade do 20, e diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nos filmes dos super-heróis, algo que normalmente os vilões querem não é apenas derramar leite na cabeça de alguém. Sei que alguns de vocês ainda estão chateados comigo ao saberem que eu derramei leite na cabeça do Joe a semana passada. Mas eu tinha a autoridade do Joe. O Joe concedeu-me a autoridade para eu o poder fazer. Mas é tudo aquilo que os vilões querem, não é? É a autoridade para fazer coisas deste género. Não, por acaso são coisas piores. Eles querem poder, querem ser os mais poderosos e forçar o mundo a aceitar as suas ideias. Thanos, ou Thanos, o vilão do último filme dos Vingadores, ele não é muito diferente. Ele vai à procura das 5 pedras do infinito para colocar na sua luva especial, e com cada pedra ele vai ficando mais forte, até que consegue as 5.
E nesse momento, ele tem todo o poder. Ele estala aos dedos e metade da população nos vários planetas do universo morre. A esfera da autoridade de Jesus enquanto Filho de Deus foi alargada e agora inclui o céu e a terra. Foi uma autoridade que lhe foi dada pelo Pai. E por isso Jesus torna-se aquele através de quem a autoridade de Deus é mediada para os homens. Jesus é o Rei que Mateus declara logo no início do seu Evangelho, quando escreve capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo, Filho de David, ou seja, Filho do grande Rei da história do povo. A ideia de alguém com autoridade pode confundir-se com alguém autoritário, no pior sentido da palavra. Alguém como Hitler ou Stalin ou Thanos. Ao longo do seu ministério, a autoridade de Jesus foi reconhecida. Por exemplo, quando ele ensinava, capítulo 7, versículo 29, diz que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, a autoridade de Jesus não o torna, ou não o mostra, ou não faz dele uma pessoa autoritária, no pior sentido da palavra. E vemos aqui o contraste neste versículo, é que Jesus tem autoridade naquilo que ele diz, não como os escribas. Porquê? Porque os escribas diziam uma coisa e viviam de maneira diferente. Ou seja, eram hipócritas. Então vemos que aqui a autoridade está ligada com a autenticidade, alguém que vive aquilo que ensina. E é bom saber que Jesus é esta pessoa. Jesus mostrou também ter autoridade sobre espíritos, demónios, sobre a natureza, sobre a doença, sobre a morte e autoridade para perdoar pecados. Algo que para os judeus pertencia apenas a Deus. Ou seja, aqui a autoridade dele está ligada com poder para mandar em espíritos e demónios, poder sobre a natureza, poder sobre a doença e poder até sobre a morte. Algo que pertencia apenas a Deus e que nos indica, nos aponta para quem Jesus é. Ele é o próprio Deus. Ou seja, Jesus é o tipo de pessoa que queremos quando vamos a uma repartição pública. Alguém que saiba exatamente o que precisamos de fazer e alguém que tenha o poder, que autorize o que precisa de ser feito. Mas se Jesus tem toda a autoridade, significa que para os seus seguidores, que todas as outras autoridades são secundárias e submetem-se a esta. Significa que a autoridade do governo, da família, da entidade patronal, a autoridade dentro do casamento, tudo se submete e é avaliado à luz da autoridade de Jesus. Então ser cristão não é ser moralista, mas ser cristão tem implicações éticas e morais. Tem implicações em todas as esferas da nossa vida. E a missão que cada seguidor de Jesus tem, a missão a que somos chamados nos versículos 19 e 20, tem como base toda a autoridade que Jesus tem como Rei. Parece que estamos no término de algo. Parece que Jesus, agora à semelhança do Thanos, vai estalar os dedos. Algo vai acontecer. E é o fim do filme. Mas ao olharmos para estes versículos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os sempre em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vemos um início com vários verbos, sendo que o principal é fazer discípulos e os outros são o ir, batizar e o ensinar. Quem? Algumas pessoas? Alguns grupos de pessoas? Não, todas as nações, todas as pessoas. Ou seja, a fé cristã que vemos na Bíblia não nos permite criar patamares, hierarquias, discriminações entre seres humanos ou criação de castas. É a partilha de uma mensagem sobre como podemos ter paz com Deus através da fé e arrependimento. É chamar outras pessoas para se juntarem a nós, a olhar para o Deus que olha para as nossas imperfeições e falhas. O que a Bíblia diz ser o pecado. O Deus que nos vê a caminhar para longe dele e que vem até nós e vive a vida perfeita, morre a morte que nós merecemos e ressuscita, confirmando que a sua oferta pelo pecado foi aceita e está disponível para qualquer pessoa, através da fé em Jesus. É esta mensagem que é a nossa missão. E para que ela seja transmitida, é preciso movimento, é preciso ir. Muitas vezes pensamos neste ir como algo limitado a apenas alguns cristãos, aos chamados missionários, ou ir para outros países. Muitas vezes pensamos que é apenas para os países que consideramos subdesenvolvidos, alguns países em África ou na Índia.
No entanto, o continente europeu, que tanto se desenvolveu a nível de conhecimento científico, muitas vezes impulsionado pela fé cristã de vários cientistas como Newton e Galileu, que tantos missionários enviou, agora é o continente que mais rejeita uma cosmovisão teísta, que há um Deus por trás, em favor de uma cosmovisão ateísta que afirma não haver Deus. Mas aquilo que vemos é que é preciso movimento, que pode envolver enviar alguém para outro país, mas pode significar apoiar alguém que já está noutro país. Pode significar ir ao Jumbo cantar músicas de Natal. Significa refletirmos individualmente e como igreja como estamos a ir e como podemos ir com a mensagem do Evangelho. Pode significar escolher duas ou três pessoas ou 2 ou 3 casais dentre nós para iniciarem um novo movimento do Evangelho na cidade de Coimbra, com pessoas que ninguém está a tentar alcançar. Ou seja, um movimento de seguidores de Jesus deve procurar discipular pessoas, chamar pessoas que venham aprender com Jesus. E qualquer pessoa. Um dos desafios no início da igreja que vemos no livro de Atos foi a ideia que o Evangelho era para qualquer pessoa, independentemente da etnia. E um dos aspectos bonitos do Evangelho é a sua capacidade para juntar pessoas tão diferentes como nós. Porque o Evangelho é um elo mais forte do que a nossa posição política, o nosso clube de futebol, é mais forte do que as nossas finanças, que a nossa idade, o nosso género, os nossos hobbies. A missão é ir discipulando, partilhando as boas notícias sobre Jesus, em como Jesus mergulhou na morte e emergiu do túmulo vazio, oferecendo a sua vida no lugar da nossa. Aqueles que pela fé acreditarem em Jesus e aceitarem a sua oferta são chamados a serem batizados, ou seja, a mostrarem publicamente que se apropriam da oferta de Jesus. E o batismo, de acordo com a Bíblia, não é algo que nos é imposto, não deve ser sobrevalorizado como se tratasse de uma salvação, e não deve ser desvalorizado como se fosse um pequeno pormenor. Ele não é restrito a pessoas perfeitas. Algumas pessoas dizem, quando eu resolver estas questões da minha vida, aí sim eu vou estar pronto para ser batizado. Não é restrito a pessoas perfeitas. Caso contrário, ninguém se batiza. Esta é a missão da igreja, esta é a missão do cristão. É algo contínuo e que é sempre focado em Jesus. Reparem no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Há um processo de aprendizagem contínuo, em que todas as palavras de Jesus são transmitidas aos seguidores de Jesus, a todos os seguidores de Jesus. Ou seja, a missão é para todos nós. Por isso, enquanto igreja, tentamos focar na palavra de Deus. Por isso, tentamos criar espaços de aprendizagem da palavra de Deus para todos, enquanto igreja. Para as crianças na escola dominical, para os jovens no clube bíblico, para as senhoras, quer seja no ambiente mais íntimo, ou mais formal, ou mais informal, mais restrito, os grupos familiares, por exemplo. Jesus ir à nossa frente significa que Ele é gracioso e por isso vale a pena segui-lo. Mas Jesus ter toda a autoridade significa que vale a pena ouvi-lo. E a última questão que falta responder é: será que vale a pena obedecê-lo? E vamos ver a segunda metade do versículo 20, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. É uma característica dos filmes de agentes secretos como o 007 ou o agente Hunt da Missão Impossível, é que a maior parte do filme eles estão sozinhos e muitas vezes são renegados pelo seu próprio governo. Eles têm uma missão, mas se a coisa der para o torto, se tornar desconfortável para as relações públicas, os chefes negarão qualquer conhecimento. Esta é a última frase no Evangelho de Mateus. É um fim que marca o início de algo. O início da missão dos seguidores de Jesus. O final que inicia e aponta para o fim da história. A ideia da presença de Deus com pessoas é complexa e precisa que agora no fim voltemos ao início. Ou seja, se calhar ao ler isto, a ouvir Jesus a dizer e eis que estou convosco, talvez não te faça assim muita impressão ou não te cause muitos problemas, mas a realidade é que a Bíblia apresenta que há um grande problema, um grave problema em Deus estar connosco. Mas para isso precisamos voltar ao início. A Bíblia é a história de como Deus criou homem e mulher para estar com eles. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulos 1 a 3, vemos isso, que Deus criou homem e mulher de forma especial para ter um relacionamento com eles. Cada um de nós tem a imagem de Deus em nós e somos capazes de ter um relacionamento com Deus. Mas homem e mulher rejeitam a presença de Deus. Adão e Eva fazem isso.
Eles querem decidir por si mesmos o que é certo e o que é errado. E desde então, todos nós vivemos com uma sensação dentro de nós que fomos criados para algo mais, mas não conseguimos encontrar exatamente o quê. Procuramos por Deus em vários locais, menos em Deus. Procuramos Deus nas coisas, nas pessoas. Adoramos coisas que não aguentam com a nossa adoração. Alguém disse uma vez, somos fábricas de ídolos. Criamos ídolos que eventualmente nos quebram. A seguir a Gênesis 3, que relata como Adão e Eva rejeitaram Deus e todos os seus descendentes a partir de então fazem-no naturalmente. A Bíblia relata como Deus continua a querer relacionar-se com as pessoas que Ele criou no mundo que Ele criou. O Velho Testamento mostra como é perigoso estar na presença de Deus sem um intermediário. Alguém que possa ser impecável para estar na presença de Deus e que possa vir até nós e relacionar-se connosco. O Velho Testamento mostra um desejo e uma esperança que alguém vai aparecer, alguém escolhido por Deus, um profeta semelhante a Moisés ou um rei semelhante e na linhagem de David, mas que possa ser algo mais que Moisés e algo mais do que David. E Mateus registra e aponta para Jesus. Mateus registra no capítulo 1, versículo 23, que José, noivo de Maria, planeava deixar Maria quando apareceu um anjo. Ele planeava deixar Maria quando soube que ela estava grávida e que ele não era o pai. Apareceu um anjo e o anjo disse que o que está para acontecer tinha sido profetizado 700 anos antes por Isaías, quando Isaías disse: a Virgem daria à luz e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E foi este o plano de Deus desde a eternidade, que Ele próprio viria viver com pessoas imperfeitas, que Ele próprio teria de ser culpado, apesar de inocente, e trocar de um lugar connosco para receber o castigo que nós merecíamos e a resgatar-nos para que agora, à luz do túmulo vazio, nós possamos ir, anunciando que o túmulo vazio são boas notícias, de um Salvador que nos ama, que nos chama ao arrependimento e fé e que torna a sua presença connosco constante. Nós terminamos com uma segurança, uma promessa de Deus que Ele estará com o seu povo. Então a missão que temos enquanto igreja e enquanto cristãos está ensanduichada entre a certeza que Jesus é o Rei com toda a autoridade e a confiança que o Rei está sempre conosco enquanto estamos a partilhar a mensagem do Evangelho. Temos a certeza que Jesus é o Rei com toda a autoridade e ao mesmo tempo temos a confiança que o Rei está sempre conosco enquanto estamos a partilhar a mensagem do Evangelho. A Bíblia é mais revolucionária do que qualquer religião ao nos apresentar um Deus que vai à frente, que prova a sua autoridade sobre tudo o que nos rodeia, que nos chama a segui-lo e que nos conforta com a sua presença. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Jesus é muito à frente. Jesus é top. E Jesus está sempre on. Jesus não é um Aladino que rejeita o seu passado humilde. Pelo contrário, a base da missão está na igualdade da nossa condição. Todos estamos perdidos sem Deus. Jesus veio para todos nós, mas nem todos irão reconhecer que precisam dele. Após a ressurreição, Jesus regressa para os seus discípulos falhados. Há um teólogo, o Rich Villodas, que diz o seguinte: após a ressurreição, Jesus regressa para os seus discípulos falhados. E em vez de abordar os seus erros, ele envia-os em missão. No reino de Deus, os nossos erros não nos inutilizam. É através dos erros que Deus demonstra a sua graça incomparável nas nossas vidas. Ou seja, há uma missão. Jesus não é um Aladino que rejeita o seu passado humilde. Pelo contrário, a base da missão está na igualdade da nossa condição. Todos estamos perdidos, sem Deus. Jesus veio para todos nós, mas nem todos irão reconhecer que precisam dele. Mas as boas notícias é que temos um Salvador gracioso. Há um cristão que diz: após a ressurreição, Jesus regressa para os seus discípulos falhados e, em vez de abordar os seus erros, ele envia-os em missão. No reino de Deus, os nossos erros não nos inutilizam. É através dos erros que Deus demonstra a sua graça incomparável nas nossas vidas. E errar nós vamos. Mas as boas notícias é que temos um Salvador gracioso.
Jesus não é um Thanos que mata para ter todo o poder e autoridade. E quando consegue o que quer, ele elimina aleatoriamente metade da população. Jesus morre e ressuscita, recebendo toda a autoridade no céu e na terra. Para quê? Para que os seus seguidores possam ir e partilhar estas boas notícias com qualquer pessoa. Jesus não nos chama a sermos agentes secretos, que se cometermos algum erro, ele pode fingir que não nos conhece. Jesus assegura-nos que enquanto participamos da sua missão, podemos ter a certeza e a confiança da sua presença connosco, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Quão encorajador e libertador é ter um Salvador assim. Quão desafiante é ter um Deus assim. Jesus ir à nossa frente significa que Ele é gracioso e por isso vale a pena segui-lo. Jesus ter toda a autoridade significa que vale a pena ouvi-lo. Jesus estar sempre connosco significa que vale a pena obedecê-lo. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te. Agradecemos-te por este enorme encorajamento que podemos ver em Mateus 28, nos versículos 16 a 20. Que normalmente pensamos na missão, ou seja, naquilo que nós temos de fazer. Mas não o fazemos sozinhos. Não o conseguimos, não podemos fazer sozinhos. Senhor, agradecemos porque temos este encorajamento, que só o podemos fazer porque Tu tens toda a autoridade. Só o podemos fazer porque há um túmulo vazio. E agradecemos pelo encorajamento, que aquilo a que nos chamas a fazer é apenas partilhar uma mensagem. É partilhar a boa mensagem do Evangelho, de como podemos ter paz contigo. E agradecemos pelo encorajamento que é saber que Tu estás sempre conosco, mesmo quando falhamos em partilhar esta boa mensagem, mesmo quando o fazemos de forma errada, mesmo quando estamos distraídos com outras coisas que não a nossa missão principal enquanto cristãos. Agradecemos porque és um Deus gracioso. Agradecemos porque vale a pena seguir-te. Agradecemos porque vale a pena obedecer-te. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.